além disso, nós vamos começar o programa de hoje falando de um assunto super interessante. O nosso convidado é mais que especial, viu? A gente vai falar sobre liderança, sobre habilidades e eu vou receber ele que é mestre em administração estratégica pela PUC Paraná. Eu vou receber aqui o Amir Elkouba. Olá, Amir, tudo bem? Olá. Seja bem-vindo. Por favor, tudo chega bem? aí, fica aqui à vontade da nossa casa. Obrigado. Olha só, falar de liderança, nossa, é bacana a gente falar de liderança aí num contexto atual, né? O mercado de trabalho exige muito disso. O que a gente pode falar? O que o mercado quer desses líderes nos dias de hoje? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Liderança hoje tem sido vista de uma forma um pouco diferente daquela liderança tradicional, né, dos tempos anteriores, onde se percebia o líder como aquele grande influenciador de pessoas, aquele que dirige, que comanda, aquele ser todo-poderoso. Hoje a liderança tem sido vista de uma maneira bem mais humanizada, né? A liderança como uma forma de partilha das relações entre o grupo. Então, hoje, em muitos casos de equipes que conseguem alto desempenho, que conseguem excelentes resultados, tem sido vista como uma condição que não está nas mãos necessariamente de uma única pessoa. Entendi. A liderança tende a estar pulverizada nas relações interpessoais no grupo, de modo que todos podem, em algum momento, dependendo da situação, do contexto, ocupar esse papel em prol dos resultados de todos. A gente pode deduzir que antes o líder ele tinha um papel mais absolutista, né? Exatamente. É ele que comandava tudo, as rédeas, né? Aquela coisa mesmo Perfeito. bem centralizadora. Perfeito. E hoje a gente já vê isso como uma forma mais centralizada. Que característica esse líder tem para que de fato ele seja um líder que consiga dar conta do recado? Na verdade, assim, né? Hoje, essa descentralização da liderança trabalha muito pelo viés, assim, de todos estarem comprometidos com as mesmas questões. Agora, eu, enquanto componente de uma equipe, só consigo estar comprometido com a causa dessa equipe, com as questões exigidas pela organização, esperadas pelo mercado, se eu estiver bem alinhado com isso em termos de valores. Então, eu preciso estar motivado para poder estar comprometido. Eu preciso alavancar e acompanhar de maneira proativa, de maneira dinâmica, de maneira positiva, os processos de mudanças que o mercado exige, para que eu consiga trabalhar junto com esse gestor e não separado, né? Não de modo assim que seja percebido nessa dinâmica do grupo, eu líder e você equipe, eu líder e vocês liderados. Não, todos precisam estar sendo percebidos de maneira igualitária. O que mudam são os papéis, mas as pessoas têm uma mesma condição, independente do cargo, independente do papel, independente do status que ocupam naquela empresa. Você falou uma palavra que me parece ser chave, né? A questão da motivação. Sim. Com ela é possível, sim, chegar muito longe? Ela é um combustível ali para dentro de uma empresa, de uma instituição? Sim, ela é o combustível, ela é o combustível. É uma chama, né, que está nas mãos, está no coração de cada componente da equipe e que se ele acredita que ele pode ir, ele pode realmente extrapolar as suas limitações. No entanto, aí entra um papel forte da liderança. Existe um mito muito forte de que o papel do líder, o papel do gestor é de motivar a equipe. E isso é um mito, porque ninguém motiva ninguém. Na verdade, só existe sim a automotivação. E essa é talvez a prática mais espontânea de um ser humano. É conseguir resgatar dentro da sua essência aquilo que ele faz porque ele quer, porque ele gosta, porque ele acredita, por uma causa realmente, né? Então tem que estimular para que ele mesmo dê o melhor de si. Isso, abrir espaço, dar liberdade de atuação, acreditar naquela pessoa para que ela busque seus próprios motivos para a ação e que vá em frente. Agora, eu tenho uma dúvida. O líder, quando a gente identifica, né, na nossa sociedade, no meio social, algumas pessoas que são líderes natos. Sim. De fato, a liderança, ela é nata ou você pode construir um líder? A liderança é construída, né? Ninguém nasce líder, né? A liderança, ela está em função do papel, do momento e da relação. A liderança é um papel, não é uma pessoa, né? Então, assim, eu não sou um professor, eu estou um professor se a referência for meu aluno. Entendi. Né? Eu estou pai se a referência é meu filho, eu estou filho se a referência for meu pai. Eu estarei líder
Se o grupo me delegar essa condição, porque acredita nos meus valores, me dá essa força, e naquele momento estarei ocupando esse papel que não precisa e nem deve necessariamente estar centralizado nas mãos de um único ser. Deve sim estar naquele momento, naquela situação específica, nas mãos daquela pessoa que, em função do contexto, em função da situação atual, possa exercitar suas habilidades em prol dos resultados positivos. Uma coisa que me chama muita atenção, e eu queria que você confirmasse se de fato isso é uma característica que deve ser identificada no líder, é a questão da inteligência emocional. Sim. Né? Porque um líder, ele automaticamente, além da própria cobrança, ele tem ali a cobrança de uma instituição, né? De todo um núcleo que quer resultados, quer que você chegue lá. Essa inteligência emocional, de alguma forma, pode ser trabalhada? Sim, na verdade isso tem uma relação muito direta com algumas questões, né? E essa é uma percepção de uma linha de pensamento, embora existam outras, né? Essa linha diz assim: eu tenho os meus valores e eu sou o que sou enquanto ser humano, enquanto indivíduo. E enquanto eu estiver líder, eu preciso necessariamente ter uma coerência daquilo que eu sou enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto ser humano, para fazer valer realmente os meus valores na prática, na execução da minha gestão, da minha liderança. A incoerência entre aquilo que eu sou e aquilo que eu faço enquanto gestor é talvez a prática mais perigosa que existe para um resultado da equipe. A gente vê muita gente que diz assim, olha só, eu sou um ser humano que tem um estilo de vida, uma pessoa flexível, que sabe ouvir, que considera o ser humano, que respeita, mas a hora que eu entro na empresa eu coloco uma máscara de líder e tenho que ocupar um papel que a mídia muitas vezes diz que a gente tem que ser, que é o cara diferenciado, é o cara... aquele personagem, aquele estereótipo já perfeito. Montado. E muitas vezes isso muito mais afasta o indivíduo na condição de liderança da sua equipe e cria resistências. E é isso que o povo não quer, né? É isso que as pessoas não querem de um líder. Eles querem uma proximidade que gera confiança. Isso é interessante você estar falando, que eu já tive a oportunidade de, em alguns eventos de grandes empresas aqui local, a gente ter acesso à apresentação de eventos, a gente vê que os grandes diretores, os líderes, pela forma de vestir, pela forma de falar, você acha que é uma pessoa de igual para igual, você não consegue ver aquela hierarquia posta, sabe? Sim. E isso me vê num contexto geral, a imagem, como a pessoa se posta, como ela fala, não existe mais aquele líder, afastem-se, eu sou o grande, poderoso. Isso já está completamente defasado, né? Está defasado, e é isso que a gente tem visto aí, né, Carol, nessas situações todas, a gente vê nesses movimentos todos que estão acontecendo, é exatamente um contraponto a essa arrogância do líder, que diz, eu sou o ser diferenciado e eu tenho autonomia, autoridade para comandar vocês. E, na verdade, o que as pessoas querem nesses tempos atuais é serem ouvidas, serem respeitadas. Na verdade, as pessoas estão dizendo humildade. A humildade e a simplicidade talvez sejam as maiores competências de um líder, diferente daquilo que se falava há tempos atrás, que tinha que ser um cara com grande oratória, um cara persuasivo, talvez até um cara inflexível para fazer valer as suas opiniões em detrimento das opiniões dos outros. Né? A mim você tem que ir em Brasília, você tem que avisar isso lá antes que toquem fogo no Brasil e vire uma tragédia. Tá aí uma grande prova dessa liderança, né? Que não existe mais essa hierarquia, tem que estar ali num diálogo de igual e fazer com que a coisa chegue lá. Acho que o importante é o resultado. De fato, o importante sempre é a meta, o resultado final? Sempre, mas não a qualquer preço, né? Não a qualquer preço. Se a gente resgata uma definição interessante sobre equipe de alta performance, a gente vai ver que é aquela que consegue excelentes resultados com satisfação pessoal e profissional. Hoje, conseguir excelentes resultados não é um diferencial. Muitos conseguem bons resultados, a gente vê grandes empresas, grandes resultados, mas o que a gente espera de um líder realmente que faça valer aquilo que a essência da liderança determina é uma condição apropriada para que as pessoas vivam num clima favorável à expressão da espontaneidade, à expressão daquilo que elas realmente são, porque é na espontaneidade que reside o comprometimento, a motivação, e é só a partir daí que a gente consegue excelentes resultados sem comprometer negativamente a qualidade de vida. Você acha que o empresariado brasileiro já absorveu esse conceito? Essa coisa de como vai ser feito esse processo e não tem que ser feito esse processo a qualquer custo?
Eu acho que estamos num caminho interessante para isso, né? A gente percebe grandes líderes que chegaram nessas conclusões e que perceberam principalmente que mais do que atuar nas relações interpessoais ou nas questões grupais ou empresariais até, ele tem que atuar dentro dele mesmo. Então ele percebe, na verdade, que com uma maturidade ele consegue buscar o autoconhecimento. A partir do momento que ele resgate em si mesmo as suas dificuldades, as suas limitações, as suas questões humanas na sua essência, ele consegue ser o que é e aí sim ele consegue trabalhar com valores humanos que são universais, com respeito, com humildade, de modo a tornar iguais aqueles que são da mesma equipe, que buscam os mesmos resultados, não só no trabalho, mas na vida. Olha só, porque afinal de contas não tem como você distinguir, não né? Não tem. Você, nossa, é uma pessoa só. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Então o pessoal e o profissional no final do dia se encontram, Perfeito. Não tem como você distinguir. O termo indivíduo vem de indivisível. Eu não posso me dividir, né? Eu sou um ser único, total. Tem que humanizar mesmo. Inclusive, gente, o Great Place to Work aborda muito isso. A gente tem aqui a Semar, que está entre as 100 melhores empresas do Brasil para se trabalhar. E eu já tive a oportunidade de participar de alguns eventos com diretores e a gente vê como a empresa abraça a causa. E isso é fantástico, porque você que está de fora não tem muita noção disso. Mas ali, em grandes empresas, no meio empresarial, você vê a motivação ali de cara mesmo. E você vê algo que é um compromisso que ele é verdadeiro. Não é aquela coisa do, vamos fazer, né? A gente tá, né? Você é profissional, está sendo pago para isso. Eu acho que é diferente. Você vê que é verdadeiro. É verdade. Isso é legal, buscar essa essência aí dentro do seu ambiente de trabalho. Eu acho que é fantástico. Olha, meu amigo Apolo, olha a Júnior, olha a posição dele, olha a postura. O cara é muito feliz, ganha bem, entendeu? É um cara que é reconhecido. Todo dia eu digo, Júnior, você é uma mala, mas você está aqui para somar. Estimulante. Beijo para a Maína, tá aqui junto com a gente. Inclusive, a sua palestra vai acontecer amanhã, né, no Exam? Hoje e amanhã. Hoje e amanhã. Hoje e amanhã. Olha só, com o tema liderança no contexto atual, como desenvolver habilidades, não é isso? Isso mesmo. Todo mundo está convidado? Todo mundo está convidado. O Exam é a conveniada da Fundação Getúlio Vargas aqui no Maranhão. E os MBAs da Fundação Getúlio Vargas acontecem aqui no Maranhão, no mesmo formato que acontece no Brasil todo, no Rio de Janeiro, em São Paulo. E os professores estão aí sempre buscando o melhor para a comunidade do Maranhão e fazer um bom trabalho, buscando, no meu caso aqui, pulverizar essa ideia de que o líder é um ser humano normal, que sente, que sofre, que está aí para batalhar e que precisa fazer valer a sua condição humana de proximidade, de relação de confiança. E pode também pedir arrego, não pode? Deve. Por favor, claro. Deve. Ami, obrigada pela tua presença aqui junto com a gente, Obrigado, tá muito bom? prazer. Uma ótima palestra para você. Muito obrigado, um grande abraço a todos.